pessoal, tudo bem? Chegando aqui no canal, mais uma vez, com o quadro De Olho no Adversário, e desta vez vamos enfrentar nada mais, nada menos do que o Palmeiras, um dos principais times do Brasil, que vem nos visitar e não é um visitante tão desejável assim. Por isso, nós convidamos para estar conosco aqui Rafael Bulara, do portal Nosso Palestra, que vai nos contar um pouco mais sobre o Verdão. Tudo bem, Bulara? Um abraço, obrigado por estar com a gente aqui. Fala, Diogo, tudo bem? Prazer estar participando com você. Vamos falar um pouquinho desse jogo entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras e Grêmio no G4 da competição e os dois na caça, né, do Botafogo. Se o Botafogo continuar entregando pontos como tem acontecido nas últimas rodadas, né, Palmeiras e Grêmio estão ali só esperando a oportunidade, por isso que o jogo na Arena desta quinta-feira tem grande importância, né, e aí o vencedor, é uma partida que vai ter um vencedor, né, porque para conseguir continuar nessa cola do Botafogo, até porque também o Grêmio passou recentemente, na segunda-feira, o Botafogo tem um jogo complicado nessa rodada, a exemplo do que aconteceu na última, então é muito importante para Palmeiras e Grêmio que haja um vencedor nesta quinta-feira na Arena. Exatamente. E como é que tá o Palmeiras? Como é que é o momento do Palmeiras? O último jogo foi contra o Goiás, aquele gol no finalzinho, né? O gol do Breno Lopes, toda aquela situação com a torcida. Mas como é que tá o momento do Palmeiras na temporada? Diogo, o Palmeiras, é claro que essas derrapadas do Botafogo deram um ânimo maior em relação ao Campeonato Brasileiro, mas é muito claro que a prioridade do Palmeiras é a Libertadores da América, né, uma vez que são 3 jogos para o Palmeiras conquistar o 4º título, algo que seria inédito para o clube brasileiro, né, na competição. E o ponto positivo para o Palmeiras, imagino que para esse jogo contra o Grêmio, é justamente o calendário, porque depois da data FIFA, o Palmeiras jogou contra o Goiás, agora vai ter quase uma semana, né, contra o jogo contra o Grêmio, e depois uma semana para o jogo contra o Boca em Buenos Aires. É uma situação diferente, por exemplo, do que o Grêmio enfrentou, né, que atuou contra o Corinthians na segunda-feira e já vai jogar na quinta-feira. O Palmeiras jogou a última vez na sexta, né? Então tem um período ali, o Palmeiras vai fazer um jogo, né, no intervalo que o Grêmio vai fazer 3, né? Então certamente isso conta a favor do Palmeiras, é uma coisa que o Abel sempre fala, né, a questão do calendário brasileiro, e nesse determinado momento o calendário ajuda, isso é um ponto positivo. Em relação ao ponto negativo do Palmeiras, é a questão do Abel para encontrar um substituto do Dudu, porque ele não tem o Dudu até o final da temporada, né? Inclusive uma lesão grave, e que o Palmeiras disse que o Dudu ficará de 9 a 12 meses fora, em recuperação, né? Porque foi ligamento, mais o menisco, a lesão que ele teve no jogo contra o Vasco, no dia 27 de agosto. Então, desde então, o Palmeiras do Abel Ferreira procura um substituto. É muito difícil você encontrar um jogador como o Dudu, até pelo que ele representa para o elenco do Palmeiras, né, titular absoluto. Mas o Abel tem peças no elenco que ele não tem uma confiança para que possa bancá-los. Então, o Palmeiras hoje vive de improvisações no ataque. Então, o Abel hoje ele prefere colocar o Mike de ponta improvisado, que foi até algo que ele fez no ano passado, na reta final da campanha do título brasileiro, né, com o Marcos Rocha, o Mike atuando pelo lado direito, o Rony centralizado, o Arthur do lado esquerdo. A questão, Diogo, é que quando ele faz essa troca, ele mexe demais, porque o Arthur é um jogador que atua, né, pelo lado direito, né? A grande força do Arthur é pelo lado direito. Então, quando ele vai para o outro setor do campo com o Piquerez, ele não consegue desempenhar a mesma qualidade. Então, hoje, eu posso dizer que o ataque do Palmeiras é um pouco Frankenstein, né? Porque ele vive de improvisações, e isso tem pesado. Haja vista, o gol contra o Goiás saiu aos 52 minutos, o jogo contra o Cruzeiro também, quando ele tinha o Dudu, o Palmeiras marca nos acréscimos no último lance com o Flaco Lopes. A vitória sobre o Vasco da Gama
já sem o Dudu, que é o jogo que ele se lesiona, o Palmeiras vence por 1-0, mas também o gol sai no final da partida, não nos acréscimos, mas sai no final da partida. Contra o Corinthians, o Palmeiras produz muito pouco ofensivamente, e o Grêmio enfrentou o Corinthians na quarta-feira, e a gente pode afirmar que a defesa, a defesa do Corinthians não é um primor, né? É muito fácil de ser vazado, e o Palmeiras ofereceu pouco, né? Testou pouco a defesa, e aí o principal lance foi com o Breno Lopes, também nos acréscimos em que o Cássio faz a defesa. Então é um momento em que o Abel procura encontrar uma solução para o ataque do Palmeiras, claro, pensando também no jogo de ida da Libertadores da América, da semifinal contra o Boca Juniors, mas por outro lado, o Palmeiras vive uma solidez defensiva que nunca teve com o Abel Ferreira. São 8 jogos sem levar gols, é a maior sequência com o Abel, é uma sequência que o Palmeiras não tinha desde 2018 com o Felipão. Então é um momento em que o Palmeiras, que sempre o Abel tem um time muito equilibrado, né? Hoje a gente pode dizer que é um momento muito bom defensivamente do Palmeiras por não sofrer gols, e vai ter um teste importante também nesta quinta-feira, porque o Grêmio é um clube que faz muitos gols, né? Com o Suárez, né? O poder ofensivo do Grêmio é muito grande, então é um teste importante que o Palmeiras vai ter nessa sequência que não teve gols sofridos, mas por outro lado tem a preocupação do ataque por não conseguir fazer muitos gols. Dá para dizer que nesse momento, então, do Palmeiras, o ponto forte é a defesa e o ponto fraco é a dificuldade de encontrar soluções ofensivas. Estes podem ser, de fato, os principais pontos a se destacar do Palmeiras, porque, assim, sou bem honesto contigo, Bulara, é difícil encontrar um ponto fraco nesse time do Palmeiras, né? Eu não diria um ponto fraco, eu diria que hoje o momento do ataque do Palmeiras é um ponto de ajuste. Eu não colocaria um ponto fraco porque o Palmeiras tem vencido partidas, né? Tanto que diminuiu a diferença. Então, o Palmeiras tem uma dificuldade maior que não vinha tendo na questão ofensiva. Eu não colocaria como um ponto fraco, mas é um ponto de ajuste. Hoje a gente pode dizer que o ataque do Palmeiras, por conta da lesão do Dudu, é o ponto de ajuste para o Abel Ferreira. Nesse período que ele não teve o Dudu, ele fez alguns testes. Então, um jogo contra o Deportivo Pereira, a volta no Allianz Parque, que foi 0-0, era uma partida ali que permitia, né, ajuste, porque era nada mais do que um cumprimento de tabela, por conta dos 4-0, né, da Colômbia. E aí ele coloca o Luan como um terceiro zagueiro, o time não funciona muito bem, né? No jogo contra o Corinthians, que é um jogo maior, ele faz a opção pelo Mike, que é a opção mais conservadora, vamos dizer assim, que mantém esse equilíbrio do time do Palmeiras. Para o jogo contra o Goiás, ele mantém o Mike, mas aí ele não tem o Rafael Veiga 100%, porque ele voltou da seleção brasileira com uma gripe, então ele fica com opção e coloca o Flaco Lopes, que é um jogador mais camisa 9, atuando por trás do Rony, e aí ele puxa o Arthur também mais para o meio, e aí quando eu digo que o ataque do Palmeiras é mais o Frankenstein, é por conta disso, por conta das improvisações. Então a gente teria o Rony, que hoje é um camisa 9, que joga de 10, né? O Lopes ali, que poderia ser esse camisa 9, né? Atuando mais por trás. Então eu aponto que não seria um ponto fraco do Palmeiras, mas é um ponto de ajuste, e que o Abel continua procurando alguma solução para esse setor. Nos jogos grandes, como vai acontecer contra o Grêmio nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, Diogo, eu acredito que o Mike seja a peça, né? Porque ele tem tem evitado variar muito com o Endrick, né? Com o próprio Breno Lopes, e tem um fato curioso em relação à ausência do Dudu, porque eu brinco que o Abel, quando o Dudu se machucou, ele tinha o preferido e o predileto. O preferido é porque o Breno Lopes é o jogador que mais entrou do banco de reservas do Palmeiras na temporada, são 36 jogos. Desses, 20 foram no lugar do Dudu, então ele é o jogador que mais substituiu o Dudu. E quando o Abel não teve o Dudu desde o início, ele optou pelo John, né, que é um garoto formado nas categorias de base
do Palmeiras para iniciar como titular. E aí, quando ele não tem o Dudu nem para substituir, nem para começar, ele optou pelo Mike, né? Então, que é a bola de segurança do Palmeiras. Então, o ponto do Palmeiras ter um elenco muito enxuto e jovens jogadores também é um fator decisivo para que o Abel não arrisque muito em jogos grandes. E é importante esse jogo de quinta-feira, porque vai ter um cenário contra o adversário muito complicado, que briga na parte de cima da tabela, né? E é um bom teste para o jogo contra o Boca Juniors. Teste no sentido que eu digo para ele poder montar a escalação e ter uma ideia de quem vai poder jogar na Bombonera na semana que vem. A gente sempre faz aqui no De Olho no Adversário, Bular, alguma relação com algum atleta que jogou aqui no Rio Grande do Sul, né? Jogou no Grêmio, jogou no Inter, mas especificamente nesse momento a gente teria o Dudu, que jogou no Grêmio e é outro jogador completamente diferente daquele que passou por aqui, né? Mas eu queria te perguntar especificamente, eu acho que quem me acompanha aqui tem muita curiosidade, porque metade do público aqui, torcedor do Grêmio, né, gosta do Renato como treinador, metade não gosta, aí tem a questão da idolatria, né? Maior jogador da história do Grêmio, aquela coisa toda. Então a pergunta específica que eu te faço não é nem sobre um jogador, é sobre o treinador. O que significa para vocês o Abel, né? Nesse momento da temporada, dos últimos anos, a gente sabe tudo que ele já fez, tudo que ele conquistou, da forma como ele lida externamente com algumas críticas, especialmente como ele cobra a arbitragem, como ele, né, cobra coisas do futebol sul-americano como um todo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o Abel para a gente. É unânime aqui entre os torcedores do Palmeiras que o Abel Ferreira, né, já está entre os principais treinadores da história do clube, muito pelo que ele conquistou e o pouco tempo que ele conquistou, né? Agora, no início de novembro, ele vai completar 3 anos de Palmeiras, é o trabalho mais longevo, né, de um treinador pelo mesmo clube na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma idolatria muito grande e o torcedor se sente representado, né, quando o Abel está lá à beira do gramado e se transforma completamente, muitas vezes até passando dos limites, né, em algumas declarações e algumas atitudes, mas o torcedor se sente representado. E para os jogadores também é muito importante, né, Diogo? Porque ele é um cara, né, a maneira como ele lida com o elenco, a maneira como ele trabalha, os jogadores também se sentem respaldados e tem muito aquela coisa, né, do treinador que a gente vê pouco hoje no futebol, que o treinador chega e fala assim, cara, vai lá e faz desta forma que vai dar certo. E aí o jogador vai, faz e dá certo. Um exemplo disso é o próprio jogo contra o Renato na final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo. A jogada do primeiro gol, trabalhada exaustivamente com o Gomes, o Mike, né, puxando ali até o fundo para fazer o cruzamento. E nos treinamentos, né, o Rafael Veiga conta isso, que ele passa e no primeiro momento deu certo, mas ele não entrou na área e o Abel falou para ele, entra na área que a bola vai chegar em você e você vai fazer o gol. E aí, com 5 minutos da final da Libertadores, acontece isso. Então, todas essas questões aumentam a responsabilidade do Abel Ferreira, mas ele gosta desse tipo de responsabilidade também. É um momento da temporada de decisões, essa caça ao Botafogo, que, de certa maneira, alimenta, né, o Abel, justamente porque ele, a comissão técnica dele, tem esse ponto em comum que é eles não ficarem satisfeitos nunca, né? Então o Abel, a cada título que ele ganha, só aumenta a vontade dele permanecer no topo, e é um cenário também um pouco diferente dos clubes brasileiros, né? De jogadores e treinadores, né? Porque tem muito treinador-jogador que chega, conquista e fala, fiz a minha parte. O Abel não, ele alimenta isso, alimenta o grupo dele. E ele tem um papel importante também, Diogo, nessa blindagem toda extra-campo, né? Porque o Palmeiras tem uma política conturbada também, e isso não interfere no campo, né? O Abel consegue controlar muito bem essas questões, e por conta de tudo isso que eu falei, ele é unânime entre a torcida do Palmeiras. Maravilha. Bulara, muito obrigado. Foi uma honra ter te recebido aqui no De Olho do Adversário. Quem sabe que, né, possamos nos encontrar outras vezes, não só pelo Campeonato Brasileiro, quem sabe na Libertadores da próxima temporada, numa Copa do Brasil,
né? Porque Grêmio e Palmeiras sempre fazem grandes jogos e que nessa quinta possam fazer, né, um grande jogo, véspera aí de uma decisão para o Palmeiras na Libertadores. Eu vou torcer para o Palmeiras na Libertadores só, tá? Amanhã que a gente fique aqui com os 3 pontos. Um grande abraço. Valeu, Diogo. Eu que agradeço o convite. Pode contar com o que precisar aqui por parte do nosso palestra. E certamente Libertadores, tudo caminha para que Palmeiras e Grêmio, o ano que vem, estejam juntos novamente. Eles que são os clubes que mais atuaram, né, na competição continental pelo Brasil ao lado de São Paulo. Então é sempre uma honra falar com vocês. Um grande abraço e estou à disposição para o que vocês precisarem. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Não esqueçam, deixa o like e se inscrevam aqui no canal. Tchau.